Vamos aproveitar que tu vai falar disso aí e vamos expandir aqui o que significa mesmo isso que a gente tá falando. Vamos lá. Porque eu acho que essa é uma das paradas mais legais que dá pra fazer com o IA, que é ter um bot em casa. É o que eu faço, eu tenho vários bots aqui rodando. Você tem um bot, você transforma o seu computador no Jarvis, de certa forma. Num Jarvis zoado, assim, de 2026, né? Exatamente. Mas então, é isso. Aí, como a gente falou aqui ao longo do programa, essa aplicação, vou chamar assim, esse harness mudou de nome ao longo do tempo, porque ao longo de uma semana... Ele é um aplicativo de chat que vai falar com o modelo e vai ter essas funcionalidades de responder às funções que o modelo pede. Então, eu faço uma pergunta, OpenClaw, vê na minha pasta de documento se tem um relatório de 2024 que fala... E aí ele, né, você pede pra ele, vai, busca e te devolve esse documento. Então ele manda pra LLM, ele devolve função pesquisar arquivo, diretório C2 o harness, que é o aplicativo OpenClaw, vaza a procura, devolve o resultado pro modelo, o modelo devolve pra você a resposta formatada, encontrei o documento, está aqui o anexo, certo? Isso então, é simples, isso é o aplicativo simples. Do Windows, do Claude também faz. Também faz. Mas o Cloud Bot, essa porra desse Cloud Bot... OpenClaw. Ele faz maluquices, né? Não é maluquice, mas cara. A sensação, mas ele não... Então, calma aí. Ele não começa a agir no meu computador sem eu ter que mexer nessa máquina? Ele pode fazer isso. Então, aí vamos entrar agora... Vamos chegar agora em definição de agentes, tá? Então, porque a gente tava falando das características do modelo que tem que ter para permitir esses harnesses. Esses harnesses são agentes. Um agente é um programa que é capaz de usar uma LLM e executar as funções que ele pede para executar. Tá? E eu posso ter um agente que chama outros agentes. Então o Cloud Code, ele chama múltiplos agentes. Isso é muito pica. Faz tudo muito mais rápido. Em paralelo. É como se você abrisse múltiplos chats. E aí você tem alguém observando todos os chats. Aí eles vão terminando, pega a resposta, e aí ele pega a memória zona e compila e te devolve. Então, a grosso modo, o OpenClaw é um conjunto de agentes. Esses agentes, eu posso deixar eles, por exemplo, agendado no Windows ou no Linux, que é um cron, qualquer coisa do tipo, rode a cada 5 minutos, rode uma vez por dia. É que nem procedimento de backup. Sabe? Rode meu backup uma vez por dia. Aí ele roda um agente que eu deixo preparado. Isso é muito mais simples do que eu tava pensando. É muito mais simples do que eu tava pensando, exatamente. Então, esses agentes são programinhas, são vários programinhas. Esses programinhas são prompts. É tudo prompt. Aí eu até esqueci de responder o que é uma skill, uma habilidade. Uma habilidade é um prompt. É só um texto. Ele é um texto que pode ou não estar com scripts de código atrelados a ele pra não ter que ficar repetindo o mesmo código. Tem água aí, cara? Tem. Tem, só pra ver, porque tu fala pra caralho, só pra ver se tá com a garganta... Eu falo demais mesmo. Mas por mim pode continuar, só pra saber se tu tem água, tá bom? Não, tá aqui, tem duas ainda pra garantir. Tá bom. Porque, então, o que acontece é que esses agentes, o OpenClaw é um programa de chat igual o Cloud Code, igual o Gemini CLI, Codex, que roda agentes. O grande diferencial que deixou o pessoal uau, é que ele tem um next de setup que permite você conectar ele no Discord, no WhatsApp, no Telegram, em todo mundo. E aí você, do WhatsApp eu consigo falar com o Jarvis aqui, e eu posso também ligar com TTS, que é Text to Speech, ou Speech to Text, que aí sou eu falando e ele entendendo o texto, entendeu? E aí, nossa, ele fala comigo, você entendeu? E isso é um puta efeito, Não é? Pra quem nunca viu, parece que é um negócio de Marte. Perfeito. E dá pra fazer isso aí, isso daí só dá pra fazer com o OpenClaw, cara? Não. Tá. Não é só com o OpenClaw. O OpenClaw é só um programa. Ele é só um programa. Ele pegou todo esse hype, porque ele foi o primeiro a chamar atenção. Porque ele foi o primeiro a chamar atenção. Ele foi o primeiro que juntou todas as pecinhas, que nem eu acabei de falar. Final de novembro do ano passado, foi quando saiu esses modelos de ferramentas. Aí deu dezembro. É onde explodiu essa merda. Aí janeiro aí chegou... aquela rede social de inteligências artificiais, que depois todo mundo viu que era golpe. Bullshit. Mas o problema é que esse que é o ponto que tem que lembrar. Dezembro de 2025 foi o ano da virada, foi o marco da virada. Aí ele permitiu um programador, que é um bom programador, fazer muito rápido um OpenClaw.
Esse OpenClaw, ele foi feito em pouquíssimo tempo e ele faz atualização o tempo todo. É um péssimo código, é um código bosta, mas tá todo mundo enfiando mais código ali dentro, porque é legal. Que é um código bosta? Um código bosta não é um código que não funciona? Não é um código que não funciona. Um código bosta funciona. Na verdade, assim, pra ser honesto... Não é tu que é chato, não, com todo respeito, com os códigos. Não. Na verdade, assim, 100% de todo software tem bug. 100%. Tá. Não existe software que não tem bug. É natural. Ele acabou de sair da fábrica, tem bug. Não existe isso de não ter bug. Então, o problema é assim, se você nunca roda esse software, eu fiz, mas nunca rodei, bacana, nunca te deu problema. No momento que você roda, eu só posso dizer que um software está funcionando quando tem usuários usando. Então tem esse problema também. Tem muita gente que faz, só que quando tem usuários usando, eles não estão usando 100% do software, eles estão usando pedaços do software, certo? Então, tem partes daquele software que ninguém mexe e não existe um bug lá, só que ninguém nunca acessou aquele bug, mas ele está lá. Então, o que eu falo é que assim, software nunca está acabado. Quem encomenda um software, termina e fala acabou o software, você vai ter sempre bugs. No mínimo, o sistema operacional vai atualizar, vai quebrar a biblioteca. Perfeito, no mínimo, o certificado SSL da criptografia vai expirar, vai precisar ter versão nova. No mínimo, vai ter essas manutenções que tem que ser feitas. Então, todo software que não tem essas manutenções e fica desatualizado... É um código merda. É um código merda. Mas no caso do OpenClaw, não é que é merda por causa disso. O merda dele é assim, num processo de desenvolvimento de software, eu posso, tipo, você tá fazendo, eu faço também. Eu tô empolgado, vou fazer um monte de código, funcionou. Só que aí eu vou rodar uma coisa diferente do que eu tava testando e ele cracheia. Sabe? Aquele negócio, porra, tava funcionando até agora. Mas é óbvio. Eu tive que reiniciar meu projeto de ROM lá várias vezes. É normal, não importa se você é júnior ou se você é um profissional sênior, todo código que você fizer nas primeiras versões vai ter um monte de bug. Esse é o normal, A diferença é se você continua consertando esses bugs ou não. E o problema é você fazer um monte de código sem testar e você vai acumulando um monte de bug que agora para você consertar tem uma cadeia de bugs atrás dele que eu tenho que sair consertando. E aí o código ele é moldável. Todo mundo imagina que fazer código é que nem eu fazer uma planta baixa no papel azul com caneta branca de pecinhas de Lego perfeitas que eu vou fazer uma peça de cada vez e todas elas vão se encaixar e quando terminar de encaixar a última peça acabou modelo, certo? Esse é o modelo que todo mundo tem. Software é mais parecido com modelagem com argila. Eu pego um monte de argila e taco na mesa. E aí eu vou modelando ao redor, e aí eu vou um pedaço de cada vez ajustando. Para cada pedaço que eu mexo aqui, eu tenho que mexer no de baixo. Nesse pedaço daqui, eu tenho que mexer no de cima. Então, eu vou moldando aos poucos até chegar na forma que eu quero. Faz muito mais sentido. Mesmo se fosse uma estátua de pedra, eu começo com um monolito gigante e eu vou removendo pedaços, ajustando até que saia alguma coisa. Nunca sai de primeira. Esse que é o grande lance. É igual um desenho. Nenhum Frank Miller, nenhum dos grandes, nenhum Oda, ninguém desenha no primeiro traço e sai perfeita página do quadrinho. Ele faz um monte de rascunho, apaga, joga o papel fora, faz de novo, certo? Até o momento em que, depois de muitos rascunhos, ele tem uma noção. Mesmo ele tendo feito, o Oda tendo feito, 1000 capítulos, mesmo no capítulo 1001, ele vai ter que fazer um mini rascunho pra depois passar a caneta em cima. Ninguém começa na caneta e já faz a caneta, certo? Então, é a mesma coisa com software. Software também não nasce assim, saiu só. Basta eu especificar e vai sair o software no final. Não vai acontecer. E esse que é o grande... Eu amarrei nessa referência do... Cara, não são bloquinhos. Não são bloquinhos. O inexperiente acha que são bloquinhos mesmo. É um sistema. É parecido com você montar um carro. Se você já montou um carro, não é monta tudo em sequência e tudo funciona no final. Não. A hora que você ligar o escapamento, vai ter que ajustar a transmissão, vai ter que tirar a marcha. Cada peça está conectado com outra peça. Quanto mais peças conectadas você tem, mais para você mexer na peça do meio, você tem que mexer em todas as outras. Imagina que você, no final de montar o carro, você percebe, puta, eu esqueci de colocar os gaskets
que eu não sei o nome, na hora de fechar o motor, e aí ele não tá com o gasket no meio, vai dar mó merda. Tem que tirar o motor do carro. O que você tem que fazer pra tirar o motor do carro? Tem que tirar o pneu, tem que tirar a transmissão, tem que tirar o tanque de combustível, tem que tirar o óleo, tem que vazar tudo, até conseguir tirar o motor, certo? Uhum. É a mesma coisa com código. Se você não vai testando, por isso que todo mundo, você vai fazer um motor, você testa o motor antes de colocar no carro, certo? Você não vai testar depois, você testa antes. Mas ninguém testa antes. Então o cara fala, tô com pressa de montar o carro, monta o motor aqui, eu vou montar aqui a transmissão, junta tudo e a gente joga o carro na rua e vê se funciona. Aí ele anda, mas acelera 100 km ele estoura. Se você for fazer, por exemplo, então, um projeto que ele... Vamos lá, um software que ele trata texto, que nem você estava dizendo aí no teu exemplo, mas ele, além de tratar texto, ele também consegue, ele consegue interpretar aquele texto e por meio de uma API de inteligência artificial, ele consegue te fazer algumas perguntas, porque o teu objetivo no fim era melhorar aquele texto para algum outro, uma outra finalidade, não sei o quê. O que eu quero dizer é adicionar features a um software. Usando inteligência artificial, o que eu tô fazendo? Eu crio um aspecto de cada vez e eu ainda não cheguei na etapa de juntar tudo. Eu tô criando umas paradinhas pra gente fazer aqui no Flow, uma suite de ferramentas que no fim eu queria juntar tudo. Qual que é a melhor maneira que um programador experiente faria isso usando inteligência artificial? Não é só um programador, é a sabedoria de Napoleão. Dividir e conquistar. É assim que eu tô fazendo. Ou a sabedoria de Jack, o estripador, em pedaços. Então, o que você faz? Você... Gostei. Essa é a filosofia do programador. Você faz um pedaço e você testa aquele pedaço. Você testa aquele pedaço, tá mais ou menos funcionando como você precisa, aí você coloca no software. Aí você começa a fazer o outro pedaço. Quando o outro pedaço tá pronto, você testa os dois pedaços. Aí você faz o terceiro pedaço. Quando você faz o terceiro pedaço, você testa os 3 juntos. Você não faz os 6 pedaços de uma vez. Então eu tô errando, eu tô fazendo os vários pedaços de uma vez. E depois junta tudo, agora você não sabe quando der pau, qual dos 6 pedaços tá dando pau. Sabe? Vou ter que começar tudo de novo. Não tem que começar tudo de novo. Agora, depois que você já tem os 6 pedaços... Não tem problema não. É isso que um consultor faz. Esse é o meu dia a dia de trabalho. Eu chego nos lugares que todo mundo faz 6 pedaços de uma vez, eu falo, bacana, você fez 6 pedaços? Vou pegar esses primeiros 2, vou testar junto, ver o que acontece. Aí eu corrijo esses 2. Agora eu vou pegar o terceiro, vou testar junto com ele, ver o que acontece. E vou fazendo isso sistematicamente até chegar no 6. Só que aí os teus projetos? Exatamente assim também. Exatamente. Só que aí eu faço uma coisa a mais. Todo mundo faz site, aplicativo, não sei o que. Aí o cara te manda, testa aí, você instala o seu celular e testa, certo? Só que toda nova versão o cara te manda, você tem que testar tudo, não é um saco isso? Mesmo se você fizer com o GPT ou com o Claude, aí você fez uma funcionalidade. Eu tenho que testar tudo para ver se nada quebrou antes, certo? E aí, se eu fizer 20 funcionalidades, eu tenho que testar as 20. Na 21, eu tenho que testar para ver se todas as 20 não quebraram antes. Então, eu não faço isso. Eu faço um outro programa que testa esses 20 para mim. Isso que a gente chama de teste automatizado. Que todo programador tem preguiça de fazer. Especialmente freelancer. Porque se a empresa não pede pra ele fazer, ele não faz. Porque é um código extra. Aí ele fala, não, eu já testei na minha máquina, já funciona, não precisa. Eu sou foda, eu sou um sênior. Você quer discutir comigo? Eu tenho aqui formado, pós-graduação e não sei o quê. Eu sou um bom programador, não preciso de teste. Esse filho da puta faz um código que... No nascimento é o que eu já chamo de débito técnico. Um código que eu não tenho como testar automaticamente, que eu preciso testar manualmente, por definição, é um débito técnico. O que é um débito técnico? Durante a programação, digamos que eu vou fazer um código que o software, eu estou estimando na minha cabeça que vai levar 10 dias para fazer. Sem inteligência artificial. Sem inteligência artificial. Do jeito que eu independente. O processo que leve 10 dias para fazer. Tá? Digamos que eu queria ir mais rápido. Aí eu corto o pedaço. Certo? Deixa pra depois apertar isso aqui, deixa pra depois. Normalmente quem sai da fila primeiro é os testes. Ele sai fazendo que nem você vê, sai uma funcionalidade atrás da outra. Termina os 10 dias e entrega. A merda é que ele entrega, vai embora, só que tá tudo quebrado. Agora, qual parte tá quebrada? Eu tenho que testar o código inteiro.
eu tenho que testar o código inteiro. Porque, ou agora o que eu faço como consultor, eu tenho que começar a construir os testes que ele não fez. São scripts de teste. Então eu testo um componente de cada vez. Testei um componente, fiz um código que testa ele. O que é um código que testa ele? Digamos que eu tenho um formulário que tem que ter o seu nome, endereço, e ele tem que validar se o CEP está correto, certo? Aí eu faço um teste que é botar um CEP errado, ver se aparece a mensagem de erro. Então eu faço um código que é, abra o navegador, vá nesta página, preencha o nome, endereço, o CEP, aperte OK e veja a mensagem que dá. E aí eu capturo a mensagem no HTML e vejo se deu errado. Se deu errado, me fala que deu errado. Se passou, fala que passou. Aí, toda vez que deu errado, aí eu corrijo, coloco a validação no CEP, rodo de novo esse script e vai falar que passou, certo? Uhum. Agora, pelo menos esse pedaço, eu sei que tá funcionando. Vou pro próximo pedaço. Agora, qual que é a vantagem de fazer isso? Eu sei que todos os pedaços do passado que eu fui testando, no mínimo, se tá tudo passando, eu não tô quebrando... Não quebrou esses daí. Uhum. Então eu não fico caçando à toa. Porque senão, se eu não fizer isso, eu conserto esse, mas aí eu vou mexer em outra coisa e quebra de novo o anterior. E eu não vejo que tá quebrando porque eu não testei. Mas como eu tenho o teste automatizado, ele tá testando por mim o tempo todo, e aí eu mexo o negócio lá na frente e falo, opa, esse troço que você mexeu quebrou esse troço lá do passado. Uhum. Então eu não fico correndo atrás do meu próprio rabo, entendeu? Esse é o jeito correto de você consertar código seu ou dos outros. E isso vale para as LLMs também, porque se eu faço o código com este teste, mesmo que o código compile, ou seja, o código, a sintaxe do código está correta, porque isso acontece muito. A sintaxe do código está correta, mas a lógica está errada. O que isso quer dizer? Digamos que é uma coisa bem simples. Eu vou checar o saldo do seu banco para ver se eu posso gastar dinheiro. If saldo maior que o gasto, passe. Só que ele não tá vendo que tem uma outra transação que roda em paralelo, que pode ter um outro gasto que vai atualizar esse saldo. Só que você tá vendo isso em paralelo com ele debitando. Só que aí você tá debitando 2 vezes do mesmo saldo. Entendeu? Então, eu tenho que... Você não vê... Esse código vai funcionar. Ele roda e vai permitir gastar 2 vezes. Ele compila, executa, funciona... Funciona, quer dizer, roda, não cracheia, só que o resultado lógico tá errado, vai permitir você gastar um saldo que você não tem. É um erro lógico. Esse erro, eu tenho que ter um teste dizendo, se o saldo ficar negativo, não pode gastar, e faz um recheque. Então, esses testes eu tenho que fazer de tal, se vier em paralelo, ver se alguém não tá gastando a mais. Eu tenho que, se eu não pensar nisso, em algum momento, isso já aconteceu de verdade, em produção aconteceu, e alguém gastou um dinheiro que não podia. Aí alguém do banco fala, caralho, mas como é que eu faço pra isso não acontecer? Não, eu faço um teste para aquele cenário para não acontecer de novo. E aí nunca mais acontece esse erro. Porque eu posso continuar fazendo o próximo código e ele vai parar de dar errado. É uma coisa meio óbvia, e eu chamo de débito técnico, todo mundo chama de débito técnico, porque para andar mais rápido, eu estou assumindo uma dívida de não fazer esse teste. Eu vou fazer um código mal feito, tanto do ponto de vista cosmético ou estrutural desse código, é que nem eu tampar o buraco na parede com um gessinho, e aí daqui a pouco tem um vazamento acontecendo ali, mas visualmente tá bonito, sabe? Então isso é um débito. Para andar mais rápido e entregar, eu entreguei com uma gambiarra que você só vai ver quando der merda, entendeu? Isso é um débito. Então, o certo é eu ir pagando essa dívida. Então, para alcançar, digamos que não tinha jeito, era um prazo que é um evento, tinha que ter naquela data, iniciar. Tá, eu inicio, eu sei que vai dar merda, eu seguro as pontas no telefone do suporte, eu sei que vai dar merda, boto mais gente ali para atender telefone e depois eu vou pagar essa dívida. Agora eu vou consertar o código depois que deu o evento, vou pagando a dívida pra não acumular. E aí na próxima sequência de evento que tiver, aqueles bugs pelo menos não vai acontecer de novo. E eu vou fazendo isso o tempo todo. É isso que faz o Mercado Livre, é isso que faz um iFood. Todos esses grandes sistemas, alguém tá no aplicativo e deu pau, ele chama na central de ajuda. Aí abre um ticket lá no suporte. Esse ticket muitas vezes vai ser, foi um erro que você não viu o botão certo, preencheu errado. A maioria vai ser isso. Mas tem vezes que realmente é um erro. Tipo, cara, eu tinha saldo aqui, sumiu meu saldo, sabe? Uma coisa catastrófica. Aí alguém vai subir de nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no desenvolvedor final. Aí ele vai ter que ir no banco de dados, ver por que o saldo desapareceu, que sequência de eventos levou a isso. E aí ele acha, puta, era esse if neste código que gerou isso. Entendi. Se ele só corrigir isso, vai funcionar. Só que ele agora tá arriscando acontecer de novo. Porque um próximo desenvolvedor pode chegar para corrigir um negócio dele e troca esse if de novo.
Agora, se ele colocar um teste automatizado que referencia aquele ticket, fala, ó, aconteceu esse bug nesse ticket, não pode mexer nisso aqui, mas não vou deixar um comentário no código, eu vou ter um código que executa. Se um outro desenvolvedor mexer nesse código, esse código vai falhar, e a gente tem um servidor de testes. E aí todo mundo tem que ficar sabendo, ó, falhou. E aí o desenvolvedor tem um feedback imediato, cara, deu merda, não tem que esperar chegar em produção. Entendeu? Esse é o processo correto de fazer as coisas. Então, todos os projetos que eu fiz no GitHub, eu fiz usando essa forma. Aí tem várias filosofias de como fazer isso, tem várias técnicas de como fazer isso, não importa. O importante é que eu faça uma funcionalidade e eu tenha um teste que teste aquela funcionalidade imediatamente. Porque aí eu faço uma funcionalidade e um teste. Funcionalidade e um teste. O que acontece no final? Eu tenho 100% do sistema testado. Então, o meu Cloud Code, antes dele subir o meu código para o servidor, eu tenho na instrução, faça a funcionalidade e adicione um teste ou conserte, mude um teste que já estava lá. Então, antes dele dizer que terminou, ele tem que rodar a suite inteira de testes. Ele roda todos os testes. E várias vezes ele faz um negócio que quebra outro que já funcionava. Só que se eu não tivesse esse teste, ele também não ia saber disso. Ele ia só falar, tá ok, e eu ia subir o código. E aí o que acontece no OpenClaw é isso. Ele está subindo o código sem ter um harness de segurança. Eu faço as minhas próprias rédeas. Essa é a minha rédea, a minha garantia. E para mim, que sou um programador, é mais importante ainda. Porque muitas empresas resolvem esse problema pagando a dívida lá na frente. Então ele resolve não fazer teste no começo para andar mais rápido, lança, daí contrata um monte de júnior, terceiriza pra Índia, só para passar o dia consertando bug. E esses consertos de bug geram outros bugs. Então ele fica o dia inteiro correndo atrás do próprio rabo. Por isso que nunca acaba. Tem dono de empresa que fica, cara, por que isso nunca acaba? Por causa disso, porque conserta um bug e faz outro bug. Então ele fala, consertei esse ticket, amanhã liga outro cara porque deu outro bug. Como não tem um teste que garante que aquilo tá funcionando, ele fica refazendo o mesmo bug 10 vezes. 10 vezes. Acontece 500 vezes o mesmo bug. É ridículo. Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. E aí, se for um bom gerente de suporte, um bom gerente de qualidade, ele começa a olhar os tipos e fala, cara, toda semana acontece o mesmo bug. O desenvolvedor falou que consertou. Então vamos juntar todo mundo nessa porra. Alguém vai eu tenho que chegar à raiz desse problema aqui. Não vamos mais fazer band-aid em cima de band-aid, certo? Em grandes empresas, se o cara não tem a disciplina desde o começo de fazer com teste, ele resolve tendo um puta suporte com qualidade, telefone ou um WhatsApp com IA, qualquer merda assim. Mas ele vai ter esse problema em algum outro lugar. Agora, se eu sou pequeno, uma empresa pequena, um desenvolvedor só, eu não tenho que contratar 50 filipinos para ficar atendendo telefone. Não vai acontecer. E mesmo se tiver, que adianta ele me criar 50 tickets de problema que eu não vou ter tempo de resolver? Aí eu vou ter que ficar escolhendo, ou eu entrego funcionalidade ou eu conserto o bug, sabe? E aí eu fico o dia inteiro correndo atrás do próprio rabo. Bastava eu ter feito desde o começo a porra de um teste. É não assumir a dívida. Todo mundo assume a dívida. Todo mundo joga. Mas é difícil, porque todo mundo gosta de bet. Faz bet, é bet. Não, eu vou arriscar que tá certo. Vou economizar esse tempo aqui pra não fazer e já solto. Mas é óbvio que vai dar merda. É óbvio. A estatística diz que vai dar merda. Curtiu esse corte, né, safado? Então aqui na descrição tem um jeito de você virar membro do Flow, cara. Clica aqui no link, tá? Pô, menos de R$8 não vai nem doer e vai ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo foda pra você, tá bom? Olha! Tem conteúdo todo dia. Todo santo dia. Muito obrigado por assistir até aqui, curta o canal e deixa o like.